essa regra e aí abrir uma discussão que envolveria Casa Civil, Ministério da Fazenda, bancos públicos e privados também. Assim, dessa forma, se poderia discutir a volta de um juro com uma taxa menor, mas que fosse viável para as instituições financeiras. Essa decisão que veio numa votação do Conselho, ele é presidido pelo ministro Carlos Luque, da Previdência, eu apurei com assessores do presidente Lula que foi tomada sem mesmo o Palácio do Planalto estar sabendo, sem ter sido avisado. E aí trouxe um problema político para o governo, porque se simplesmente voltar uma taxa maior, vai parecer que veio uma ordem do presidente Lula de aumentar juros. Justamente Lula que vem vocalizando muito críticas sobre taxas de juros aplicadas pelo Banco Central. Então, a ideia agora é rediscutir, inclusive com bancos públicos e privados, uma forma de ter o consignado a taxas menores, mas que os bancos possam arcar. Agora, Trália, é muito importante a gente pensar que essa também é uma oportunidade de se discutir um outro problema do consignado para os aposentados, que é a forma de abordagem. Muitos deles tendo, às vezes, pressionados e até contratando esse crédito sem saber. Então, é uma forma do governo aproveitar e já discutir todo esse problema. E um número estarrecedor, viu, Trali? Quase metade dos aposentados estão negativados. É hora de tornar essa discussão mais ampla e ajudar essa população de aposentados que é muito importante no Brasil. Que passa sufoco, né? Com queda na renda, com dificuldade para pagar conta. A gente mostra muito sempre isso aqui, Ana Flor, com reportagens até sobre essa coação que aposentados sofrem em cima de consignado. E essa confusão que você trouxe foi provocada, no mínimo, pela falta de comunicação entre os ministros. Obrigado, boa noite. Muito bem, muito bem. Que legal que vocês já estão aqui num bom número, porque hoje essa live vai pegar fogo. Eu quero pedir desculpas, primeiramente, pela semana passada, pela minha forma, né, de falar com vocês. Eu estava um pouco exaltado porque eu estava em choque, né? Foi uma live que a gente está agendado toda quarta-feira para fazer junto e eu não esperava que eu ia chegar com essa notícia porque estourou na terça-feira a queda dos consignados. Eu quero pedir para você, taca o joinha, porque eu já tenho um baita convidado aqui no meu backstage. Se inscreva no canal caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Você está ao lado do jornalista Thiago Parigiani, breve Milton D'Antunes chegando também. Se inscreva, que é um canal de luta pelo aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Ao meu lado, aqui, diretamente acho que do seu gabinete em São Paulo, me corrija se estiver errado, meu grande irmão, deputado Ricardo Silva. Que honra ter você aqui comigo, viu, meu querido? Desculpa por ter te chamado de última hora e obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Thiago, primeiro uma alegria falar com você. Eu estou no meu gabinete em Brasília, agora na Câmara dos Deputados. Eu até deixei o plenário, estamos já com sessão deliberativa. Vim aqui para o gabinete para poder falar com você e para poder atualizar os aposentados, os pensionistas, daquilo que está acontecendo em Brasília, te parabenizar pelo seu trabalho. A informação, a cobrança que vem pelas redes sociais é muito importante. Você tem feito isso com bastante sabedoria. Milton D'Antunes também daqui a pouquinho vai participar e falar sobre plenário. Eu acabei de vir do plenário agora, estava lá, que eu fiz um pronunciamento, um apelo pela antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Vai ter muita novidade nessa live, então quem está chegando agora, peço aqui já para compartilhar a live aí, galera, vai compartilhando, porque tem muita coisa nova acontecendo nesse momento em Brasília. Vamos ver aqui o depoimento que o Ricardo acabou de dar lá em Brasília, ó, a respeito do 13º salário. Um apelo aos deputados federais dessa casa, um apelo aos senadores, em especial ao presidente da República. Nós temos quase 40 milhões de idosos, de aposentados, pensionistas, passando fome nesse momento. E muitos estão pedindo pela antecipação do 13º salário para os aposentados do INSS. Esse apelo é para que o governo ouça a voz que vem das ruas. Nós sabemos que a antecipação do 13º salário, ela pode ser usada para aquela pessoa que gasta o dinheiro, depois precisa no fim do ano e não tem mais.
Só que essa pessoa que não precisa, ela pode guardar o dinheiro. E temos que dar a chance para quem está precisando para matar a fome. É esse apelo, presidente. Obrigado. Muito bom. Muito bom. O Ricardo, assim como o capitão Alberto Neto, que eu sempre faço questão de trazer aqui, na verdade, são os dois que eu dou abertura aqui no meu canal, tá? Só o Ricardo e o capitão. Tem outros políticos aí, o Pompeu de Matos também é um cara que eu simpatizo com o estilo dele ali, e sei que a luta dele é de verdade também pelo aposentado, mas eu acho que como o Ricardo e o capitão, eu acho que eles estão encabeçando essa luta com a gente. Perdemos aí o Antônio Furtado no meio do caminho, né? Muito amigo do Ricardo, inclusive tinha o projeto, né, Ricardo, que eu gostaria que você falasse a respeito do projeto daquela antecipação de um salário, né, que acabou sendo engavetado agora. Como que fica a situação? Existe esperança da gente ressuscitar? E se esse governo agora te traz mais esperança para a nossa luta do que o governo anterior? Vamos lá. Primeiro sobre esse projeto que fala da antecipação do benefício, para a pessoa receber um salário a mais e ir pagando isso ao longo dos meses e ter o 13º ainda garantido. Então é um projeto muito importante que injeta dinheiro na economia. E é o dinheiro do aposentado mesmo. Esse projeto ele é arquivado de uma legislatura para outra, por uma questão regimental. Mas como eu fui eleito, agora com o início das comissões, hoje nós tivemos a eleição das vice-presidências das comissões, agora elas retomam o funcionamento, cobrava para que isso acontecesse antes, lamentavelmente demorou demais, mas agora está funcionando agora com as comissões definidas, a gente vai pedir o desarquivamento desse projeto que ele possa continuar o seu trâmite pelas comissões. Perdemos o delegado Antônio Furtado, ele não ganhou a eleição, uma injustiça muito grande, mas, enfim, o voto é assim, a gente tem que se submeter à decisão da maioria, e eu fui reeleito. Algumas pessoas, Thiagão, falaram, Ricardo, mas você não está falando do aposentado. Gente, com as comissões sem funcionar, não tem o que fazer, não tem o que falar. A Câmara precisa ter as comissões funcionando, porque é nas comissões que os projetos são votados. Então, qualquer coisa que eu ficasse falando antes seria apenas palavras ao vento. E não quero isso. Quero que a minha ação como parlamentar seja eficaz, dando ritmo aos projetos, dando trâmite, dando curso aos projetos. É o que nós vamos fazer agora. Sobre o governo, Thiago, está muito cedo. Está muito cedo. Eu quero acreditar que nós possamos ter um diálogo maior com esse governo que foi eleito, com base no argumento popular, com base no argumento de que vai atender o povo. Esse atendimento na prática vai acontecer? Essa é a pergunta. Eu posso dar um exemplo que não está muito legal. O 14º salário, que é um projeto que tinha muito a ver com a pandemia, porque os aposentados não receberam nada na pandemia, sofreram, tivemos dificuldades com o governo passado para tramitar o projeto. E não encontramos nenhuma facilidade com o atual governo. Agora, zero. O assunto praticamente é tido como morto pelo governo. Eles não querem ressuscitar o projeto. Quando o presidente da casa criou uma comissão especial, tirando lá da CCJ, que é onde ele estava, já teve esse embalo de que o projeto seria morto. Agora, com o atual governo, não há nenhuma movimentação para destravar o projeto. A gente vai cobrar por aqui. É claro que o assunto ainda tem uma certa fagulha de vida, porque ainda tramita pela Câmara. Mas a gente sabe que até agora não teve nada do governo atual dando suporte para que isso aconteça. A gente teve uma palavra muito interessante do Pompeu de Matos, que se eu não me engano é do PDT. Né? Em live com o Milton, ele disse que a falta do entendimento do governo passado em relação ao 14º foi determinante para a não reeleição. Eu acredito muito também. Como que era, Ricardo? A gente conversou muito pouco em relação os meninos tinham mais contato com você, eles me passavam que parece que você era opositor do capitão Alberto Neto, é isso? Em algumas pautas. No caso do aposentado, acredito que vocês devam ser... Caiu? Voltou, eu tive um pique aqui. Eu era opositor a quem? Oposição do capitão Alberto Neto porque ele era a base do governo? Não, meu amigo pessoal, que isso, meu amigo. Ótimo, fico mais feliz ainda, porque eu tenho que caminhar para o entendimento, porque eu tenho algumas perguntas em relação a isso, e a gente precisa muito de vocês dois, na verdade, nesse momento, porque a gente sabe que vocês são engajados na causa do aposentado e pensionista.
Eu vou contextualizar o que aconteceu no dia 14 para o Ricardo poder chegar junto com a gente, caso ele tenha perdido algum detalhe, tá, Ricardo? Deixa eu passar essa matéria da Globo, é curtinha, tudo de um minutinho, para você entender aonde que a gente vai chegar. O que aconteceu com os consignados, né? Tá um pouquinho baixo o som, mas eu vou tentar aumentar o retorno aqui para a gente conseguir ouvir. Se você tiver dificuldade, eu traduzo para ti. Mas foi difícil de pagar. E que ficou alto. Ficou juros alto mesmo, me arrependi amargamente. Ela quitou o compromisso e foi só conseguir a aposentadoria para receber várias ligações de bancos com propostas de empréstimos consignados. Aqueles descontados diretamente na folha de pagamento. Já estavam me ligando, oferecendo empréstimos, cartões, vários bancos. Segundo o Ministério da Previdência Social, pelo menos 8 milhões de aposentados e pensionistas do INSS em todo o país têm algum contrato de empréstimo consignado ativo. Desse total, quase 2 milhões já chegaram ao limite da margem, ou seja, quase metade da renda. Ainda de acordo com o Ministério, a renda média desses brasileiros é de R$ 1.700. Para tentar proteger os cidadãos mais vulneráveis financeiramente, o Conselho Nacional de Previdência Social anunciou a redução dos juros para empréstimos de aposentados do INSS com desconto em folha. A redução foi de 2,14% para 1,70% e vai valer para os novos contratos. Segundo o governo, a medida vale para os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas. Este economista pondera que o consignado pode ser interessante para famílias que estejam passando por necessidade. Mas, de qualquer maneira, é importante sempre planejar qualquer empréstimo antes de fazer a contratação. Então, não é porque você pegou uma baixa que você deve sair correndo para tomar um empréstimo. A primeira coisa antes de tomar um empréstimo é verificar qual é a real necessidade daquele empréstimo e quanto você vai ter para sobreviver, tendo tomado aquele empréstimo, tendo, logicamente, a obrigação de fazer esse pagamento, seja ele consignado ou não. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos afirmou que... O Tiagão está um pouco baixo, viu, Thiago? Não estou conseguindo ouvir muito bem, mas deu para entender o espírito aí. Até porque eu vou ter que voltar para o plenário daqui 2 minutos. A gente pode abordar o assunto agora já. Não, vamos lá. Simplesmente, a taxa Selic nossa hoje, ela é de 13,5%. Na época da pandemia, Ricardo, a gente estava com uma Selic de 3%. Ou seja, o nosso dinheiro na pandemia estava mais barato do que está hoje, né? Aí lá na pandemia, baixaram os juros do consignado para 1,80. Era 2,20, baixaram para 1,80. Me lembro. Só que a Selic estava 3. Tá. O que acontece? Com a Selic a 13,5, os bancos não conseguem emprestar a 1,70. O Lula pressionou o presidente do Banco Central para reduzir a Selic. Não é tão simples reduzir a Selic nesse momento, depende de vários fatores. Não conseguiu, foi para o Carlos Lupe no Ministério da Previdência e numa canetada baixou os juros do consignado para 1,70. O povo aplaudiu, falou, nossa, que bom, ótimo, ele vai favorecer o aposentado. E eu fui um deles, viu? Eu fui um deles, inclusive. Eu bati palmas na época, fiz até uma live, falei, poxa, sensacional. Só que aí vem aquilo que você vai concluir e você tem razão. Aí chega o banco e fala assim, tudo bem, você canetou, só que a gente não vai emprestar um dinheiro que custa mais de 1,70. E aí travou completamente a operação do crédito consignado. Passa para a gente a percepção... Muitas pessoas estão desesperadas, correspondentes bancários, quem trabalha com isso... e o aposentado também está desesperado, porque você resumiu tudo. Eu fui um que no dia, quando eu vi a manchete, falei, poxa, incrível. Só que aí o banco ele pode ter a opção de fazer ou de não fazer aquele empréstimo consignado. E aí os bancos começaram a parar de fazer o consignado. E aí, Thiago, veio aquilo que eu nunca podia acreditar, que o governo fez isso sem conversar com o mercado. Exato. É um negócio, porque quando o governo edita uma matéria, a gente imagina que eles já conversaram, já dialogaram, já acertaram, já está tudo beleza, e aí vai para o último ato, que é o anúncio. E seria muito bom se os bancos topassem, seria muito bom. E aí, como o banco não tem a opção de topar ou não, ele somente para de emprestar, porque o banco também não é obrigado a emprestar dinheiro, ele empresta se ele quiser. Ele entra naquele mercado se ele quiser. Enfim, o meu amigo Capitão Alberto Neto está fazendo um projeto aí para assustar os efeitos
desse decreto do ministro Carlos Lupe. Falei ontem com o capitão Alberto Neto, que é meu amigo. Eu não sei de onde alguém tirou isso, eu poderia ter algum tipo de disputa com ele, muito pelo contrário. Primeiro que nós somos estados diferentes, seria um negócio meio burro, uma disputa, porque ele disputa votos lá no Amazonas, eu sou do estado de São Paulo, e ele é um bom parlamentar, ele é um bom deputado, ele é combativo, enfim, é meu amigo. Eu falei até com ele ontem sobre as assinaturas desse PDL, e eu vou dizer para você, meu amigo, que nós precisamos entender qual será o próximo passo do governo, porque o que nós queremos é solucionar a questão. E a gente sabe que um projeto de decreto legislativo sustando um ato do executivo, ele gera uma certa dúvida jurídica. Porque quando é que o Congresso pode sustar um ato do executivo? Quando o ato do executivo extrapola os limites da lei, entendeu? Então, imagine só que o executivo faça um decreto legislando. A gente pode sustar na parte do decreto que o decreto é para regulamentar alguma coisa e não para legislar. Nesse caso, o Conselho Nacional de Previdência Social pode mexer nos juros, ele pode. A questão aqui não é se ele pode ou se ele não pode. Ele pode e fez. A questão aqui é se ele havia combinado com as partes. Eles não combinaram. Então, a minha única dúvida aí sobre esse decreto legislativo, e parabéns ao capitão Alberto Neto, porque serve como pressão para o governo, é da viabilidade jurídica dele tocar adiante. E isso, se isso realmente tocar adiante, isso não pode trazer mais confusão do que solução. Não que ele esteja errado em fazer isso, ele está certo, porque isso é pressão para o governo, é pressão. Mas eu estou sentindo, Thiago, que o governo está voltando atrás com isso já, deve voltar atrás com isso. Já chegaram até a fazer algum anúncio público de que vão voltar atrás, porque a implosão dos consignados não interessa a ninguém, E o banco, ele até pode se interessar, de certo modo, que ele vai emprestar dinheiro a 5% ao mês, 6% ao mês, em outras linhas de empréstimo. E você sabe, a gente sabe como o povo está endividado, o povo vai acabar fazendo. O detalhe é esse, então tem que voltar rápido o consignado, acho que vai voltar. Falei com o capitão Alberto Neto que eu estou só esperando esse time do governo, se eles vão votar. Se caso não votar, vão para o pau. Eu não tenho medo nenhum de ir para o pau para o governo, de mandar o governo criar vergonha na cara e respeitar a pessoa idosa, respeitar o aposentado e pensionista, pode ser o governo que for. Sim. Eu tenho só uma outra para a gente finalizar e liberar você, Ricardo. Como é que você enxerga essa questão que você me traz? O governo não falou com ninguém. E aí, a notícia que a gente tem é o seguinte: Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aceita convite de Lula para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Chamado de Conselhão, o grupo serve para assessorar o presidente da República em várias tomadas de decisões do Poder Executivo. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dona da Crefisa, ou seja, completamente concorrente do crédito consignado, porque vende o famoso crédito de 20% ao mês. Como você reage a essa notícia? Com bastante cautela, Thiago, com a cautela que segue o meu mandato. A cautela vamos analisar como é que o governo vai reagir com essa volta ou não dos consignados. Tem que voltar. Se não voltar, aí nós vamos começar a poder ter o direito de acusar. Enfim, mas eu acho que o momento agora é de cautela, vamos ver se o governo vai voltar atrás com isso, que o que nós queremos é a solução para isso. O que nós queremos é que os correspondentes bancários não passem fome, o que nós queremos é que o aposentado não passe fome, o que nós queremos é que o aposentado não vá para essa linha de crédito de 10%, 20% ao mês, algo extorsivo nós não queremos, nós queremos que a pessoa tenha o direito de usar o limite do consignado, que é um limite com juros muito mais baixos, fazendo aqui uma orientação, se as pessoas puderem evitar o empréstimo, qual seja a modalidade que for, melhor. Se a pessoa puder não fazer o consignado, é melhor. Se a pessoa puder não se endividar, é melhor. Só que a gente sabe que a vida real é diferente do mundo ideal. E na vida real, as pessoas estão com dívidas, com a corda no pescoço. Por isso que eu quero que antecipe o 13º. Algumas pessoas podem falar, Ricardo, mas antecipar o 13º vai chegar no fim do ano, o povo não vai ter o dinheiro. Aí a briga é outra.
Se a gente não olhar para quem está passando fome agora, a gente é insensível. Então é isso. Vamos com bastante cautela, Tiagão, e vamos acompanhar isso. O governo vai voltar atrás ou não. Se não, eu serei o primeiro a começar a duvidar, a começar a colocar pulga atrás da orelha. Com certeza, Ricardo. Muito bom saber que você está junto com o capitão nessa, que sempre esteve, que me chegou informações erradas e nada melhor do que checar diretamente contigo. Fico muito feliz, vamos precisar muito de vocês dois. Perdemos Ontem o Furtado. estive com o capitão Alberto Neto num evento da ABRAP, que é do setor de eventos, que nós temos aí insistido que valorizar a economia é valorizar a geração de empregos. E até tomamos um chopp juntos ontem. Nem chama nessas horas aí, né? Nem chama. Vem pra cá, vem pra cá. O capitão me passa uma energia muito boa, assim como você. Né? Você foi meu voto em São Paulo. Obrigado. Então, a gente fala que não tem político de estimação, mas os bons políticos a gente sempre reconhece aqui no nosso canal. Ricardo, capitão, fundamentais na nossa luta. Vai voltar sim o consignado, Ricardo, tá? Mas a gente vai precisar dessas assinaturas nesse momento. Vai voltar não tão bem quanto era, mas a gente tem que tomar todas as precauções e mobilizar, como a gente está fazendo aqui. Obrigado pela disponibilidade da agenda, viu, querido? Obrigado, meu grande amigo. Um abraço a você, Thiago. Muito bom. Obrigado mesmo, Ricardão. Vamos nós aqui. O Milton D'Antunes está se ajeitando, está chegando aqui com a gente. Tá vendo só que moral que a gente está chegando? Eu falei que a gente precisava chegar em 100 mil nesse canal aqui, que vocês iam começar a ver mudanças, né? Já começaram a ver mudança no meu vestuário aqui já, que agora eu só venho com os blazers, porque é reunião em cima de reunião, meu amigo. Eu não aguento mais, mas não é só isso, tá? Você chega aqui na live com 20 minutos, já tem informações precisas direto de Brasília, realmente um canal diferenciado, por isso que a gente fala que estudou jornalismo para poder trazer para vocês informações consistentes e não enrolação, 3 horas pedindo joinha, pedindo compartilhamento, pedindo inscrição e não traz informação nenhuma. Tá aí a palavra do Ricardo Silva. Também achou esquisito a questão da Leila ser indicada para um conselho financeiro, sendo dona de uma empresa que pratica juros completamente exorbitantes, fora do contexto, muito piores do que o consignado. Eu vou aproveitar esse vácuo aqui enquanto o Milton não chega para deixar claro uma situação aqui. Eu gerei algumas indisposições, principalmente nos grupos de WhatsApp que eu participo, por querer corrigir algumas pessoas que estão misturando política com o assunto do consignado. Gente, vamos pontuar uma situação aqui. O nosso presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva. As eleições acabaram, tá? A minha predileção política, a sua predileção política, fica numa outra seara. O que eu fiz simplesmente foi orientar algumas pessoas, inclusive a Tânia que está aqui no meu chat. Te peço aqui, desculpa se te ofendi, tá, Tânia? Não foi a minha intenção, simplesmente quis mostrar para você que com juros de 1,70 o mercado fica travado. Então se a gente ficar nas redes sociais brigando, tá certo, os bancos têm que baixar juros mesmo, fazendo essa pressão como o Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo em cima dos bancos, para ver se consegue baixar a taxa Selic na marra, a gente não vai conseguir andar nesse momento aqui e o consignado vai ficar ali paradinho como ele está hoje. Tá? Tem empresas aí fazendo consignados para vocês e pedindo dinheiro por fora. Não faça, isso é crime, tá? Isso é crime e ninguém aqui apoia esse tipo de situação. O nosso mercado tem que ser mais unido, o mercado dos correspondentes, 1,5 milhão de pessoas, e o aposentado tem que ser alertado. E eu jogo junto com o aposentado. O mercado ele vem, mas ele vem em segundo plano. Então o que eu falei foi isso. Gente, se a gente ficar brigando pela manutenção da taxa de 1,70, nenhum banco vai querer fazer, nem o Banco do Brasil e nem a Caixa Econômica, que são bancos públicos, né? Teoricamente mais flexíveis, querem fazer esse empréstimo nesse valor, porque é o que eu falei, o dinheiro está muito caro hoje. O dinheiro está com uma Selic de 13,5%, rendendo aí em torno de 1% ao mês para quem tem os seus rendimentos guardados. Não faz sentido o banco pagar 1% e receber 0,70% desse dinheiro para quando é no caso dos consignados. O lucro é muito irrisório, não paga a estrutura, não paga o valor do dinheiro e aí a gente fica nessa situação. Tá? A Simone já está pontuando aqui um tema de cada vez, são muitas coisas que a gente tem que brigar, né? A antecipação do 10º a gente vai falar aqui na live. O Ricardo já veio trazendo a informação de que ele está junto com o capitão e isso é um furo aqui jornalístico, porque para mim eles não se davam muito bem e está aqui esclarecido que até tomaram um chopp ontem, sensacional. Fico realmente feliz de saber que temos 2 braços agora em Brasília para ajudar na nossa causa e restabelecer essa bagunça que foi criada pelo governo. E aí quando eu falo isso não é para ofender quem votou no Lula não, gente.
tá? Respeito o voto de cada um de vocês. Se vocês gostam do Lula, se vocês são do fã-clube do Lula, se vocês querem levar o Lula para o churrasco em casa, se vocês conhecem o Lula pessoalmente, porque eu não conheço o Lula, eu não conheço o Bolsonaro, eu conheço o Ricardo, conheço o Capitão, conheço o Milton Antunes, conheço o Thiago, né? Conheço alguns de vocês que estão aqui comigo, então nunca vou querer ofender o voto de ninguém, simplesmente só estou falando por atitudes e não por pessoas que esse governo começou atrapalhando diretamente o crédito consignado. Corrigir aqui a Miriam Puzzi, a taxa Selic não está 3,5, Miriam, está 13,5, tá? Ela estava 3% na pandemia, quando os juros baixou para 1,80 e ninguém falou nada. Por quê? Os juros é desse jeito que funciona. A Selic baixa, os juros baixa por osmose. Tá? Ninguém precisa forçar a baixa dos juros. Agora, o dinheiro estava super valorizado, o dinheiro extremamente caro, com a taxa Selic de 13,5%. Aí vem o governo e fala, vamos emprestar a 1,70, companheiro. Vamos emprestar a 1,70. Aí não dá, porque a Selic não está acompanhando este movimento aí, tá? Mas respeito o voto de todo mundo, gente. Não é uma questão política, é uma questão da causa agora nesse momento aqui, tá? Se eu ofendi alguém, peço aqui humildemente as minhas desculpas. Nesse momento, abre um sol aqui em São Paulo, começa a iluminar raios solares, começam a adentrar os estúdios, porque ele, diretamente da Paraíba, está ali posicionado no seu fronte, já ajeitou o microfone, estava atrasado, sabe-se lá por quê, cargas d'água, deve ter furado o pneu do trem, perdeu toda a entrevista com o Ricardo Silva, já chega tomando um puxão de orelha. Milton Antunes. Fala, meu povo. Muito boa tarde, gente. O pneu do trem não furou, não, gente. Eu, como bom estudioso e aluno que sou agora, né, do curso de Direito, estava tendo aula. Esse aí tá fazendo direito mesmo, né? Porque o cara tá se dedicando de corpo e alma aí para essa nova etapa da vida dele e vai dar muito certo. E foi muito bom, vou te contextualizar, tá? O Ricardo Silva acabou de vir aqui, aí mostrei para ele o documento do capitão Alberto Neto, que protocolou lá uma, como é que chama? Uma PDL, né? Projeto de, como é que é? Protocolou um projeto de decreto legislativo para poder impetrar os juros aí e voltar ao consignado. E eu temia que o Ricardo fosse opositor do capitão. Não, eles são até amigos. Falou até que tomou um chopp com o capitão ontem. E fico muito feliz de ter aí agora, sabendo que a gente tem 2 braços em Brasília, né? O Ricardo, inclusive, está lá. E para a gente conseguir restabelecer essa bagunça. Você entendeu, Milton, essa situação toda aí? Entendi. Na verdade, Thiago, Tá dando eco? Consegui sim. Mas tá dando eco. Diminui só um pouco, por favor. Melhorou? Foi. Melhorou? Melhorou, agora sim. Boa. Eu compreendi, sim, melhorou. Eu compreendi. Agora o que a gente precisa... eu acho, na verdade, que já deu resultado, né? Semana que vem, terça-feira, a gente já vai ter reunião, né, do CNPS novamente. E eu acho que essa taxa vai voltar, né? Eu acreditava que ela deveria ficar em torno de 1,9%. Mas eu acho que deve ser fechada em 2,0%, tá? 2% ao mês. Eu acho que vai ser isso aí, já que os bancos normalmente vinham operando um pouco abaixo do teto, né? Alguns bancos. Então, para dar essa equilibrada. Eu acho que isso aí já serviu como lição para o governo, diante dessa... Eu até falei isso no vídeo, acho que anteontem, foi ontem. Faltou um pouco de falta de diálogo, de comunicação entre os ministros. Aí, realmente, muitos ministros querendo mostrar trabalho com a melhor das intenções, mas acaba tendo esse atropelo que... resulta nessa situação que a gente está passando agora. Ó, a Tânia brigou comigo, eu nem estava sabendo, fiquei sabendo hoje. Eu vou aproveitar e vou usar essa live porque ela está aqui. Porque apesar de estar triste comigo de alguma forma, porque não foi minha intenção deixar ninguém triste, eu só estou querendo orientar que se a gente bater em cima de juros de 1,70, for ficar teimando com isso, os bancos não vão liberar o dinheiro, Tânia. E aí quem libera o dinheiro não é o correspondente, são os bancos. O correspondente só faz o elo de ligação. Então a gente tem que entender que realmente essa canetada não ajudou. Ela atrapalhou e ela está falando aqui que não há bagunça no governo, que o Carlos Lupe viu a possibilidade de ajudar os aposentados.
Aí eu vou falar só uma coisa, Tânia. O Carlos Lupe não tem muito boa vontade em ajudar os aposentados, não. Ele deu uma baita bola dentro quando ele liberou o empréstimo de 36 vezes sem juros agora para o pessoal do Litoral Norte. Beleza. Só que lá atrás, o Carlos Lupe ele era presidente do PDT e teve a medida provisória da MP 1106 que liberou para vocês a margem do cartão benefício. Você pegou o cartão benefício? Todos que usaram aquilo ali, o PDT tentou derrubar juntamente com o saque FGTS e o empréstimo do Auxílio Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado de não achar bondade aonde não está tendo. Eu não estou julgando as pessoas, estou julgando os atos. Ninguém é malvado, ninguém é isso ou aquilo. Mas o Carlos Lupe tem algum interesse em, de repente, distorcer essa situação e não é a favor do aposentado. Isso eu posso garantir para você. Não que ele seja contra o aposentado, mas a causa que ele está defendendo está fazendo com que ele caminhe desse lado aí, tá bom, Tânia? Mas, ó, gosto de você, você é uma ativista muito forte pra gente aí, assim como a Enaira, e ajudem a Esmone aí em tudo que precisar, porque sem vocês a gente fica mais fraco, tá? Sou bem tranquilo para reconhecer quando eu erro, e a minha intenção no grupo ali foi só alertar você em relação a uma percepção equivocada. E, novamente, esquece voto, tá? As eleições acabaram, o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Pode falar, Milton. Maravilha. Eu acredito que tudo isso está servindo de experiência para todo mundo. O ruim é que, mais uma vez, o aposentado é quem acaba se prejudicando, porque fica no vácuo uma vez, né, Thiago? Sim. Mas eu acho que serviu de lição, tá? Eu discordo um pouquinho no tocante às ações do Lupe. Eu acho que tem boa vontade de acertar. Só que faltou comunicação. Eu tenho tido um contato mais próximo com uma parte do governo que justamente está na Previdência, e uma dessas pessoas é o Adroaldo, que é secretário nacional da Previdência, e eu tenho acompanhado de perto o esforço de trabalharem realmente em conjunto. Só que, assim, são muitos escalões, né, muita gente, e acaba que em algum momento dá choque, tá? Mas eu acho que serviu de lição. Eu acho que não teremos tantos erros tão grosseiros quanto esses de agora, tá? Também acredito. Acredito que a gente vai achar o caminho. E a questão maior é isso aí. Ministros tomando frente de situações e acabam atrapalhando. Só que assim, eu vejo por um lado muito bom, Milton, esse estardalhaço todo que aconteceu. Eu vou colocar aqui na tela, só para... Nem estava programado. Ô, Thiago, uma coisa precisa ser destacada, Thiago. Eu não vi por parte do Thiago, ainda está dando muito eco para mim aqui, tá? Deixa eu arrumar. Tá. Eu não vi por parte do governo anterior nenhuma ação. Se eu tiver equivocado, eu quero que quem está no chat aqui me corrija, tá? Eu não vi nenhuma ação por parte do ex-governo, o que saiu do poder recentemente, nenhuma movimentação que ajudasse o aposentado. Então, eu vejo com bons olhos, pelo menos a tentativa de buscar acertar por parte do governo Lula. Volto a dizer, estamos no mês de março, pessoal. É pouco tempo demais para a gente cobrar tanto, tá? Então, assim, tem muito tempo ainda de governo para a gente poder cobrar, com certeza. E eu tenho cobrado muito, e vou dar provas para vocês daqui a pouquinho do que estou falando, tá? Quando a gente entrar em um outro assunto aí, que logo eu trago para vocês. Então, a gente tem que colocar tudo muito na balança, sabe, Thiago? É aí realmente onde a gente precisa deixar o partidarismo de lado. A gente tem que procurar enxergar as motivações, as vontades e as ações. E aí o que foi errado a gente orienta para o conserto. Se quiserem persistir no erro, aí sim, a gente entra com uma crítica pesada e busca realmente dar uma virada de chave nisso. Mas eu acho cedo demais para críticas, apenas críticas, sabe? Quantos erros a gente viu do ex-governo e nenhum desses erros foi tentando acertar com o aposentado. Porque se tivesse buscado acertar com o aposentado, ele estava no poder hoje, tá? A maior prova disso foi o 14º salário. Se ele tivesse dado ouvido para a gente, o 14º salário tinha saído e ele hoje era presidente da República de novo. Não foi o caso, tá? E agora a gente tem que entender que o governo é outro e que a gente tem que buscar ajudar dentro do que for possível. Sim. Ele não ajudou, mas eu tenho que te falar que ele também não atrapalhou, né? Você vê as conquistas que a gente teve ali, o aumento da margem, a abertura das linhas,
foram no governo do Bolsonaro. Não tô fazendo campanha para ele não, mesmo porque eu não votaria no Bolsonaro se ele aparecesse de novo, tá? Ô, louco, rapaz. Será que eu vou ter que mexer no meu microfone? Melhorou? Por enquanto tá normal. Tá bom? Então, vou falar pausadamente. Bora lá. Teve esse evento aqui que mostrou, né, a categoria unida e mostrou para o governo que realmente é uma alçada que não era para ter sido dessa forma, né? Travou o mercado, travou os aposentados, teve aí oportunistas já ligando daquela empresa. Acho que eu mandei um áudio para o Milton, da pessoa oferecendo, falando, olha, não tem alternativa, agora é esses juros aqui que vocês vão ter. Não caiam nisso, tá? Não façam empréstimo pagando dinheiro por fora para o correspondente que está te atendendo, porque essa pessoa não pode nem ser chamada de correspondente, na verdade. Ele está aí te extorquindo. Então, matéria da Gazeta de São Paulo aí, ó, dia 19 de março, né? O domingão, às 5 horas da tarde. Dia 19 foi domingão mesmo. Publicaram no mesmo dia. Representantes do segmento de crédito se reuniram nesse domingo em Guarulhos e discutiram o impacto da medida. E depois daqui, que a coisa começou a ganhar força. Aí teve uma notícia, Milton, que me surpreendeu, que você deve ter tido acesso, que a gente começa a tentar entender o porquê que foi mexido nisso aí. Você ficou sabendo que a Leila, presidente do Palmeiras, dona da Crefisa, foi... Eu vou ler a matéria para não falar besteira aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá melhor meu áudio, hein? Tá, ainda tá picotando. Menos, mas ainda tá. Ruim? Tá. Deixa eu ler a notícia, eu li para o Ricardo aqui. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aceita convite de Lula para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Chamado de Conselhão, o grupo serve para assessorar o presidente da República em várias tomadas de decisões do Poder Executivo. Poxa, chamar a dona da Crefisa para assessorar um conselho jurídico e dar uma trava no consignado, Milton, eu não estou afirmando, mas dá a entender que teve algum interesse nessa situação. Thiago, faz uma gentileza para mim. Bloqueia a Miriam Puzzi, porque ela não sabe nada do meu trabalho e eu não estou aqui para dever justificativa, eu não estou aqui para brigar por político, tá? Então, se ela tem a ignorância de dizer que eu não fiz nada pelos aposentados e pelo BPC, ela não merece estar aqui nessa live, não. Ou sai ela ou saio eu. Vamos lá. Segue o baile. A gente não está falando de política mais, tá, gente? A gente está falando de atitudes do governo atual. A gente não vai aqui causar impeachment de ninguém, não vai aqui trazer de volta ninguém. O presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, aceita que dói menos, tá? Gostem ou não. E se errar, a gente vai falar, e se acertar, a gente vai falar também. Aqui é jornalismo, tá? As nossas predileções ficam em segundo plano. O que eu estou trazendo para o Milton é uma notícia. Presidente do Palmeiras, dona da Crefisa, indicada pelo governo para fazer parte de um conselho financeiro. Qual a opinião, Milton? Tiago, esse tipo de opinião é um tanto complexa, sabe? A gente não sabe, para ser bem sincero, eu vi muita coisa também no governo anterior que era desse mesmo naipe de situação e eu não vou opinar porque não vai somar nem vai diminuir nada. Eu não sei o que é que está pelos bastidores. E você é melhor do que eu, a gente sabe o quanto acontece de jogo de interesse nos bastidores. Então, sinceramente, eu acho que esse assunto claro, alguma razão teve, eu não vou dizer que eu sei qual é e nem vou supor qual era, porque seria leviano da minha parte. Assim como eu não o fiz com o governo Bolsonaro, eu não tomei posições desse tipo, de dizer, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É óbvio que todo governo, infelizmente, tem jogo de interesse. Bolsonaro não foi anjo, nem demônio totalmente, e Lula nem vai ser anjo, nem demônio totalmente, isso é um fato. É por isso que a gente precisa ser muito frio, muito calculista, no tocante a algumas situações políticas, porque a política ela tem tudo a ver com as decisões que cada governo toma, seja para o bem ou para o mal do seu povo. Mas a gente não pode ser criança, né, não pode ser ingênuo, por isso que eu não entro nas briguinhas partidaristas de quem aplaude e quem ama Bolsonaro, nem vice-versa no tocante a Lula. Porque, na verdade, a gente vai quebrar a cara se a gente for por esse caminho, entendeu? Então, assim, eu prefiro nem comentar essa decisão de colocá-la nessa situação, sendo ela quem ela é. Até porque eu tenho uma posição muito concreta sobre o que a Crefisa significa para o nosso público. É uma merda, essa é a realidade. Porque uma empresa que se coloca para ajudar as pessoas, para usurpar delas
através do que a gente sabe que é praticado de juros no crédito pessoal, ela pode ser a financiadora de time de futebol, de qualquer coisa. Para mim não influencia em nada, não vai contribuir para o público pelo qual eu luto em nada, entendeu? Agora, porque o governo está abraçando ela, com certeza tem algum interesse. Então, é isso que deixa no ar, né? Não era para deixar no ar, mas acaba ficando no ar. Tranquilo. Milton, vamos para o 13º, que a gente colocou os temas aqui, acho que a gente já falou bem da questão dos consignados. Só deixando claro, tá, gente? A gente não está aqui incentivando consignado para ninguém. A gente sabe que o melhor dos mundos é o que o Ricardo falou. Não era ninguém precisar de consignado, essa é a real. Mas a realidade é completamente oposta. E tá aí o consignado como uma opção de juros barato. E nós vamos lutar sim para o restabelecimento disso. E não vamos admitir que vocês sejam empurrados para um abismo que é o crédito para negativado, mesmo porque muitos de vocês não o são. Não precisam usar um crédito para negativado. E os que são negativados no consignado também são recebidos de braços abertos. Qual que é a informação do 13º, Milton? Olha só, para quem diz que eu não faço nada pelos aposentados, nem pelo BPC, de fato é uma falta de respeito com eles mesmos e com o meu trabalho. Mas tudo bem, eu não trabalho só para essas pessoas que criticam, tá? Eu trabalho por todos. Eu tive ontem uma resposta mais concreta, que eu já estou de saco cheio de canal que vive dando boa notícia quando não tem notícia boa nenhuma. Eu dou a esperança quando eu sei que ela existe. E é o que eu estou fazendo aqui agora no teu canal, Thiago. Eu tenho conversado de maneira muito estreita, muito próxima, para a gente realmente definir o que pode acontecer, tanto com o 13º salário, quanto com o próximo assunto que eu vou trazer logo em seguida. E o entendimento que me passaram ainda ontem é que semana que vem a gente vai ter uma grande novidade sobre a antecipação do 13º salário, tá? Não vou dizer que essa grande novidade já é uma data específica, esse entendimento já fechado, mas pelo que me passaram é uma notícia boa. E eu subentendo naturalmente, se a notícia boa é que vai ser antecipado. E aí fica a interrogação sobre que mês, que data. A gente sabe que ano passado foi justamente meados de abril e maio. E como esse calendário já está super apertado, eu acredito que a gente vai ter essa confirmação também para meados de abril ou maio sobre a antecipação do 13º. A pessoa que me passou essas informações já tinha me dado uma dica muito importante. Já tinha dito, Milton, fala para o teu público que nós já mandamos um estudo concreto e está na mão do Haddad, tá? Está na mão da equipe econômica. Inclusive, fui orientado por essa pessoa para que a gente incentivasse os aposentados e os pensionistas que querem essa antecipação a entrarem em contato. Eu disponibilizei no meu canal o contato do Ministério. Muita gente já ligou, me deu esse feedback, foram super bem atendidos, tá? E tanto registraram essa situação da antecipação, que é uma necessidade básica, e que não há nenhum bicho de sete cabeças quanto a isso, gente. O valor do 13º salário já está aprovado, não vai ser nenhum esforço mirabolante para o governo, não. Ele vai só fazer um decreto, como já existe todo ano, para antecipar mais uma vez agora para o mês de abril ou maio. Então, eu acho que isso aí já é uma página quase que virada de maneira muito positiva, ou seja, a gente vai ter, provavelmente, esse 13º antecipado, sim, tá? Eu quero aproveitar, Thiago, nessa mesma leva de boa notícia, acho que um dos grandes impasses que eu venho encabeçando ultimamente, e estão aqui os aposentados que me acompanham no meu canal, e os pensionistas também, é no tocante ao governo fazer justiça. E aí eu mostro para vocês o quanto eu procuro ser justo no que eu faço, e quando eu tenho que criticar o governo, eu vou criticar. Agora eu vou criticar com educação, eu vou criticar de uma maneira construtiva, porque eu não vou entrar no mérito politiqueiro da coisa. Eu entro no mérito de que alguém que está lutando por você e que amanhã, quando esse governo sair, vai continuar lutando. Eu lutei durante o governo Bolsonaro, estou lutando agora durante o governo Lula. Se Lula ficar em 2026 ou Bolsonaro voltar, vou continuar lutando, porque eu não luto por políticos, eu luto por vocês, tá? E uma das grandes batalhas que a gente está enfrentando agora é no tocante ao aposentado e ao pensionista que ganha acima do salário mínimo ter o reconhecimento desse governo que está no poder agora do ganho real, tá? O governo Bolsonaro não deu ganho real para nenhum de vocês, tá? O problema de Lula agora é que ele inventou de voltar a fazer isso, mas só para os assalariados. Porque o que está na regra da lei? O que é que a lei de benefícios diz lá no artigo 41, na letra A? Diz que o aumento dos benefícios tem que alcançar todos os benefícios. Agora, se chega o governo Lula com a ideia positiva de dizer, olha,
a gente vai dar um ganho real para dar uma ultrapassada do que seria a reposição ou a recomposição das perdas por conta da inflação. Ótima ideia, parabéns por isso. Só não é parabéns completo porque você deixou de fora aquele que ganha acima do salário mínimo, seja ele aposentado ou pensionista, que contribuiu muito mais para ganhar o seu merecido benefício. Aliás, nem benefício isso é. Isso é um retorno do que eles contribuíram por 30, 40 anos. O governo não está fazendo favor nenhum quando dá um benefício a um aposentado nem a um pensionista. Se for para um BPC, beleza. É uma assistência social, aí sim é um benefício. Mas aposentadoria e pensão não é favor de governo nenhum, tá? Ele está apenas devolvendo aquilo que você deu para ele, para girar essa catraca, né, essa engrenagem chamada economia. Então é justo agora que esse mesmo governo, se quer fazer justiça com o assalariado, sabe o que acontece, Thiago? O assalariado, digamos, tem 30, 40 sindicatos batendo lá na porta do governo para representar os seus trabalhadores, que na grande maioria é assalariado. Aí eu pergunto, será que tem a mesma quantidade de sindicato representando aposentado e pensionista indo bater lá na porta do governo? Será que tem? Para garantir a esse aposentado que lá atrás trabalhou nessas mesmas empresas para enriquecê-las e contribuiu com esses sindicatos, tá? Será que agora eles têm esses sindicatos com a mesma vontade de lutar pelo aposentado e pelo pensionista que está tendo, pelo que está trabalhando? Então, assim, a minha luta ela é muito clara. É pelas pessoas, não é por governo nenhum, não, gente. Então, se você me critica dizendo que eu estou defendendo Lula, ou A ou B, você está sendo, sinceramente, ingênuo. Você precisa estudar um pouco o trabalho que a gente desenvolve aqui por você. Então, eu acabei de fazer agora, essa madrugada, 3 horas da manhã, eu estava aqui no meu computador, gente. E é porque eu não faço nada. Estava lá fazendo uma petição eletrônica, que parece uma coisa idiota isso. Ah, Milton, mas é um abaixo-assinado eletrônico, isso não serve para nada. Depende. Se você não assinar, não vai servir para nada mesmo. Pode ter certeza disso. Então, a gente está com esse abaixo-assinado. Eu vou disponibilizar para ti, Thiago, o link aqui no WhatsApp para você. Eu não sei, é um link grande, talvez ele não caiba no chat. Manda que aí a gente coloca na descrição, eu já coloco agora também aqui para o pessoal do chat clicar. Enquanto o Milton pega o link... Já te mando agora. Enquanto o Milton pega o link, é justamente isso aí, gente. Eu tô agora no nosso canal, a gente mescla algumas lives políticas, né, juntamente com o conteúdo da educação financeira, justamente para expandir o nosso público. Tá dando certo, eu avisei que a gente ia fazer isso. Então tem que saber a hora de falar de política e de falar de finanças. Agora a gente está aqui falando um pouquinho dos dois, mas não para levantar a bandeira de ninguém, mesmo porque eu e o Milton não somos assessores de nenhum dos dois candidatos que estavam lá brigando pela presidência do país, que está quebrado, e agora quando chegaram falaram, putz, está quebrado, mas pegou a empresa, agora vamos tocar. Então, com calma, sem briga e com inteligência, que é o canal Consignado Inteligente. Vamos, né, manter a inteligência respeitando sempre as opiniões, respeitando muito o trabalho do Milton, que é o cara que eu admiro e que eu trago aqui como parceiro de live, porque a gente é amigo e a gente se entende independentemente de divergências políticas que possam afetar essa relação. Todos aqui são bem-vindos com educação, né? Sem ataques, mesmo porque eu ouvi, Milton, na live passada, eu ignorei os comentários aqui, mas teve gente que falou assim, dane-se o correspondente, a gente vai no banco e faz um empréstimo. E é muito doloroso, por isso que às vezes quando eu vejo isso no chat eu ignoro, porque senão eu ia entrar em debate aqui, eu já estava meio desalinhado já naquele dia, eu falei, eu vou dar uma espinafrada, porque a pessoa chegar num canal que a gente tenta fazer um atendimento tão diferenciado, o Milton, que é um dos que respondem quando vocês chamam, né, para comparar canais, vocês chamam o Milton e falam, olha, hoje deu naquele canal, né, eu acho que não tem coisa que ofende mais a gente, quando a pessoa vem falar, hoje deu naquele canal, já dá vontade de falar assim, por que você assiste aquele canal? Eu tenho o meu. O pior de tudo não é isso, Thiago, o pior de tudo é que eles assistem lá e vêm perguntar para mim. Porque exato, eu sou o único que tem coragem de dar o meu WhatsApp para você falar comigo, tá? E não é eu não tenho um assessor para responder, não. Sou eu que respondo. Então você assiste lá e ainda vem tirar a dúvida comigo. Vai perguntar lá para ele. Você não acredita tanto no canal que tá dando boas notícias? Vai lá buscar boa notícia lá. Então quando eu vi a pessoa falando, dane-se o correspondente, eu falei a mesma coisa que um dia eu abri uma live aqui e falar, ó, dane-se o aposentado, agora eu tô rico, não preciso vir aqui, como se isso fosse uma coisa desprazerosa. A gente vem aqui porque a gente gosta do que a gente faz,
né? Pois é. E é um baita desrespeito ouvir essas coisas aí, irritam mesmo. Então, tenta mandar no canal que você assiste essas besteiras um WhatsApp. A pessoa não te responde. Por isso que ela continua fazendo mais daquilo ali. Aqui você tá com a gente, ó. A gente pode se estressar, mandar banir do chat, às vezes? Pode. A gente é ser humano e não tem sangue de barata. Mas a gente tá aqui dando atenção. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falar assim, nossa, ele falou meu nome. Né, aqui, ó, Ângela Alves, Aline Raiol, Zeni, Sivani, né? A gente fala o seu nome sim, porque você é importante pra gente. Agora não é lives robóticas que você vai e escreve um monte de besteira no chat e ninguém te ouve, ninguém te assiste, né? A gente tá aqui dando atenção pra você porque você dá atenção pra gente. Então vamos ser diferenciados, como disse agora aqui o Dilson Paim. Milton, você é diferenciado e merece o nosso respeito. Ô, Tiagão, eu quero inclusive responder alguns questionamentos aqui do chat. É o seguinte, a gente está com esse abaixo-assinado aí, tá? Para a questão... o objetivo principal é que você, aposentado e pensionista, assine, pessoal. Muita gente pode assinar, não só quem é aposentado ou pensionista, tua família, teus amigos, porque o que é que eu vou fazer com isso, tá? Dependendo da quantidade de assinaturas que nós tivermos, eu vou imprimir isso. Oi? Eu mandei o link no teu WhatsApp. Mandei, tá no WhatsApp. Então, eu vou imprimir esse documento, tá? E vou levar para a equipe da Presidência da República, para a equipe da Previdência, com o Carlos Lupe. Eu tenho acesso a ele, vou levar diretamente, tá? E eu tenho como reivindicar isso com a equipe econômica também. E eu quero chamar a atenção agora para você que é BPC Loas, tá? Nós temos um abaixo-assinado também para que você possa voltar a ter acesso ao consignado. Eu já compartilhei isso com o capitão Alberto Neto, ele já está tomando as atitudes necessárias para que a gente possa fazer o BPC voltar ao consignado, porque eu lutei para que vocês pudessem ter acesso a isso. Eu posso encher o peito e dizer que eu lutei por isso. E eu posso encher o peito e dizer que o BPC Loas hoje tem o nome destacado, porque eu fui dos poucos que, quando ninguém falava do BPC, que ninguém sabia nem o que era a sigla BPC, e até confundia BPC, chamava de Loas, porque não sabia nem o que era o quê, eu continuei insistindo, e hoje vocês são conhecidos porque tem a minha contribuição. E hoje o próprio Carlos Lupe, tá? Através da nossa persistência, dos recados que a gente manda pela equipe, que a gente tem contato direto, ele já se manifestou recentemente e disse que você, que é BPC Loas, merece sim, e que vai ser feito alguma coisa para que você possa ter acesso ao 13º salário. Então, eu sei o meu trabalho e eu respeito, né, o trabalho que eu desenvolvo e respeito cada um de vocês, por isso que eu não vou parar de lutar. Quer queiram uns, quer queiram outros, eu não sou politiqueiro, gente, eu não tenho político de estimação. Eu volto a dizer, foi um embate muito grande com a equipe do Bolsonaro, não estou falando do presidente, tá? Mas a sua equipe o representa, tá? E o embate não está sendo fácil com o presidente Lula, mas pelo menos as portas estão sendo abertas para se falar de 13º para BPC, que com Bolsonaro ninguém falava sobre isso, para falar sobre a possibilidade de um 14º, ainda que remota, tá? Tudo isso agora, gente. Então, nós precisamos ter foco e objetivo na luta. Porque se a gente fosse desviar para pensar no político, a gente não vai fazer nada, absolutamente. Não, maravilha. A luta é essa. O Milton é um guerreiro do BPC Loas. Tentei ajudar na medida do possível, mas o que ele fez é muito grande realmente, e é o que ele falou aí. Nenhum canal se interessou tanto, né, pelos projetos do BPC Loas quanto o canal do Milton D'Antunes. Eu pus o link aqui no chat. Eu tenho só uma matéria aqui para a gente encerrar de vez essa questão da margem, que eu queria assistir com vocês, que é uma análise do Ricardo Amorim. Deixa eu ver se vai ficar bom o áudio dela aqui, porque é do Insta. Tudo que vem pelo Insta é um pouco mais instável. Ah, essa piada foi sensacional. Vamos ver se fica bom para vocês ouvirem aí. Volts. Peraí, meu amigo, está muito afoito. Apresenta a tela do Insta. Ricardo Amorim, para quem não sabe, baita economista aí. Isso é a análise que ele fez da trava, tá? Para a gente finalizar e contextualizar aqui. Bancos praticavam nessa linha de crédito. O resultado foi que vários bancos simplesmente cortaram todas as linhas de crédito consignado para aposentados e mesmo os dois bancos estatais
a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, os dois bancos do governo federal, falaram que não tinham condições de emprestar na taxa máxima que o governo estava permitindo que esses empréstimos acontecessem. Na prática, os aposentados que antes dessa medida tinham acesso ao crédito consignado, que é o crédito mais barato que um trabalhador consegue ter acesso, porque é o que tem menos risco para o banco que empresta. Porque basicamente o banco sabe que vai receber, ainda mais no caso dos aposentados, porque o aposentado não corre risco nenhum de perder a renda, ele não vai perder o emprego e, portanto, ele vai continuar a receber, no caso, a aposentadoria, e uma parte dessa aposentadoria que é recebida já é diretamente repassada para pagamento desse empréstimo no futuro. Portanto, o risco para o banco é baixo, como o risco para o banco é baixo, o crédito é mais barato do que qualquer outro. Esses aposentados começaram a se ver forçados a ter outras linhas de financiamento, crédito pessoal ou cartão de crédito, que custam muitas e muitas vezes mais do que o consignado. Ou seja, perderam os aposentados com uma medida que teria o objetivo exatamente de protegê-los. E o ponto é o seguinte: faz todo sentido a gente buscar como baratear o custo de crédito, não só para os aposentados, mas para todos os brasileiros. O Brasil é uma aberração em termos de custo de crédito. O crédito no Brasil custa muito mais caro que em qualquer outro grande país. O que a gente tem que atacar são as razões pelas quais o crédito é muito mais caro no Brasil. Não adianta querer atacar a consequência sem querer atacar a razão. Ainda mais com uma medida que nem essa, que era óbvio o resultado. Imagine que o governo baixasse uma lei e falasse o seguinte: vamos fazer de conta que você é um vendedor e que ganha 5 mil reais por mês. E o governo acabou de baixar uma lei. A partir de agora, nenhum vendedor vai receber mais do que 4 mil reais por mês trabalhando como vendedor. Só que tem o seguinte: além de ser vendedor, você tem experiência como engenheiro. E você fala, peraí, se eu continuar trabalhando como vendedor, eu só posso ganhar 4 mil. Só que se eu trabalhar como engenheiro, tem gente me pagando 5 mil. Você, basicamente, vai parar de trabalhar como vendedor e, de repente, falta vendedor. Não tem mais vendedor, porque o governo baixou uma regra que não faz sentido. Foi exatamente o que aconteceu com o crédito consignado. A grande lição dessa história é entender que a economia não se faz de boas intenções, ela se faz de criar as condições para o que a gente quer. Só que o governo não aprendeu a lição. No mesmo dia, o Lula fala que, olha, vem aí uma nova regra fiscal, mas a gente vai deixar saúde e educação de fora, porque saúde e educação são tão importantes que têm que ser consideradas investimentos e não gastos. Com relação à saúde e educação serem absolutamente fundamentais, mais uma vez, eu não poderia estar mais de acordo. Agora, o caminho que ele vai não resolve. Não é porque o gasto com saúde e educação é importante que ele tem que ser desconsiderado do orçamento público ou considerado diferente. É como uma família. Gasto com saúde e educação de uma família é absolutamente fundamental? Sem dúvida nenhuma. Dá para fazer de conta que ele não contou e não contá-lo nos seus gastos? Infelizmente não dá. E no governo não é diferente. Mais uma vez, se a gente quiser fazer uma comparação, é mais ou menos o seguinte: você quer perder peso e, por consequência, você fala, o que você tem que fazer? Como é que você cria condição de perder peso? Bom, eu vou fazer mais exercício, eu vou comer menos, eu perco peso. Tem uma outra solução. Vamos fazer de conta que a gente não conta as calorias que são ingeridas de doces ou de cerveja. Essas não contam, porque elas são tão importantes para o bem-estar, faz a gente se sentir tão bem que elas não vão entrar. Só tem um problema, não adianta eu falar que elas não vão entrar. A gente continua absorvendo e você vai ganhar peso e vai estar cada vez com mais excesso de peso se você simplesmente fizer de conta que isso não vale. É a solução mágica que o governo está propondo. Na prática, isso vai te deixar numa situação física pior. E é exatamente a mesma situação. Se o governo vai por esse caminho de fazer de conta que determinados gastos não contam, ele vai deixar numa situação fiscal pior. Por consequência, a gente vai ter menos investimento, menos geração de emprego, menos crescimento econômico e, por consequência, menos pagamento de impostos que fazem o quê? Financiam exatamente, inclusive, os gastos com saúde e educação que o governo quer proteger. Então, com essa ideia de querer, por passe de mágica, resolver a questão de saúde e educação, ele vai acabar com menos recursos para saúde e educação. Está na hora de a gente levar a economia a sério e tratá-la com o respeito que ela merece. Muito bom. Por que eu trago isso? Porque eu gosto dessas analogias, Milton.
analogia do regime, da dieta, porque fica fácil do pessoal, deixa eu parar aqui, que o pessoal fica fácil porque a economia não é fácil de entender. Né? Que nem a gente estava falando da Selic, baixa a Selic então, pô, né? Não é assim. É que nem você dever o cartão de crédito em 10 meses e fala assim, diminui essa fatura aí então, pô. Não tem jeito, você vai sofrer 10 meses para diminuir essa fatura. Tá sem som, Milton, tá microfone mutado. Beleza. Mas eu trago essas analogias só pra gente mostrar que realmente foi um erro, mas o que eu acho nobre do governo é que eles estão recuando, entendeu? Estão recuando, poderiam bater o pé e falar, não, é isso mesmo e dane-se, e largar o mercado no chão, né, por 1 mês, 2 meses, e isso seria catastrófico, isso seria complicado. Não está sendo. Não estou vendo essa arrogância dos governantes. Erraram, reconheceram, estão recuando. Muito importante. Inclusive, eu vou reforçar o que eu até questionei com o Alberto Neto, questionei e pedi para que ele ajudasse com a base de oposição, porque, na verdade, a base de oposição ao governo, o que é que acontece? Existe oposição, a gente sabe que isso é natural em todo o governo, mas o que precisa existir acima de qualquer situação é o bem-estar, né, de uma luta desses que foram eleitos para defender o povo, pelo bem-estar desse povo. Então, por isso que eu falei para o Alberto Neto, recentemente o próprio Lula teve um embate muito grande com o presidente do Banco Central, justamente questionando os juros tão altos no Brasil. Ajudem vocês como parlamentares o Lula, então. Defendo a autonomia do Banco Central, beleza, com toda certeza. Mas eu acho que está faltando, aí sim, por parte do presidente do Banco Central, talvez esteja faltando, né, um diálogo maior para que se possa entender se de fato esse juro de 13,75 que vai ser mantido, de acordo com o que eu li recentemente, tá? Não poderia ser mais flexível. Porque o que é que está justificando? O que é que justifica a principal razão de um juros, de uma taxa Selic tão alta? É quando há muita, né, sede ao pote por parte de nós que somos consumidores. Não é o que está acontecendo. Pelo menos eu não tenho visto ao meu redor isso. Mas aí eles que são, né, os grandes conhecedores da coisa é que precisam discutir entre eles e se chegar a um denominador que seja bom para os dois lados, tá? Então, acho que esse é o caminho a ser trilhado agora, Thiago. Muito bom. Se você está até aqui com a gente nessa live, por favor, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí rumo aos 100 mil inscritos aqui no Consignado Inteligente. Canal do Milton D'Antunes aí chegando a 320 mil, Milton? 321, já bati. Ô, louco aí, sucesso. Então, rumo aos 330 mil lá pro Milton. Chegando aos 100 aqui, a gente já fica bem feliz já, que já começa a se tornar um pouco mais relevante e começa a trazer uns convidados cada vez melhores. Aqui tem uma dica nossa para quem quiser se tornar membro, tanto do meu canal quanto do canal do Milton, tá? A partir do plano de R$ 7,99, a gente começa a mandar os módulos para você ter o que na verdade é o que você precisa. Educação financeira apurada, focada para a sua situação do aposentado pensionista tomador de empréstimo, que está aí todo enrolado. Servidor também, tá? Ajuda muito o servidor aqui. E a gente vai dar esses módulos para vocês que ficarem nossos membros a partir de R$ 7,99. Então clica aqui, seja membro. Tem um planinho mais baratinho no meu aqui de R$ 2,99, só que esse é só para a gente interagir. Esse não vai te dar prêmio nenhum. A partir do de R$ 7,99 você tem acesso ao manual. E quem quiser o manual completo, R$ 49,90. Tem um link também do Milton que ele faz a indicação para vocês. Milton, acho que era isso. Tinha mais algum recado para passar? Eu só te mandei aí no WhatsApp agora, uma pessoa que acompanha o nosso canal mandou para mim, assim que foi suspenso os consignados, os bancos já mergulharam de cabeça, né, na busca por vocês aposentados e pensionistas, oferecendo crédito pessoal, tá? E uma pessoa me mandou uma simulação, eu queria que você compartilhasse aí na tela, para as pessoas verem a que nível chega o aproveitar-se, né, da ingenuidade de vocês. Imagina só você pegar você pegar R$ 5.328 e pagar 15 parcelas de 803. Você sabe quanto é que vai dar isso, pessoal? Mais de R$ 12.000, quase 3 vezes mais do que você pegou de empréstimo. Isso é o resultado do chamado empréstimo pessoal. É esse tipo de situação que gera quando acontece uma trava de um crédito bom. Oportunistas de plantão com créditos péssimos aparecem e fazem isso aí. Agradecer a Cristina Rossi. Obrigado, viu, Cris? É essa força aí que faz toda a diferença. Não que a gente precise dessa remuneração, mas isso demonstra o carinho, o respeito que você tem pelo nosso trabalho, ao ponto de premiar a gente com uma quantia em dinheiro que ajuda bastante a gente a reinvestir
de repente, talvez em um novo microfone, porque depois desses picotados aqui eu fiquei cabreiro agora com o meu microfone, mas melhorou, né? Melhorou. Acho que precisa esquentar, tá? Deve estar com frio aqui o negócio. Milton, obrigado de novo, tá? Um prazer ter você aqui. Não liguemos para os nossos inimigos públicos, né? Vamos levar em frente aqui. Tem muita gente que realmente aplaude o nosso trabalho e faz questão de estar aqui com a gente, e é para eles que a gente tá, né? Da mesma forma que eu falei que não era para aquelas pessoas que eu falei, dane-se o correspondente, eu não tô aqui para você. Sinceramente, eu tô para quem tá comigo, tá? De verdade. Eu luto por você automaticamente, né? Infelizmente, porque são pessoas que têm que ter um entendimento para poder saber o caminho certo a seguir, né? Não adianta nada a gente chegar aqui e xingar o Carlos Lupe, não vamos ganhar nada com isso, gente, né? Não vai sair do lugar, a gente precisa consertar a situação. Então, toda vez que tivermos um problema, traremos aqui, fomentaremos o tema e sempre em busca de uma solução, e não de um mimimi, senão a gente vai virar dois velhos resmungão aqui, e isso não ajuda. Eu quero agradecer a Zeni Américo Lima, que está aqui. Eu vou até pegar o gancho da fala da Zeni. A Zeni está falando ali que não está recebendo do YouTube as minhas lives e os meus vídeos. Pessoal, é importante, tá, que vocês desenvolvam o hábito de ir no YouTube, clica lá naquela lupinha e coloca o nome da gente lá. Por exemplo, coloca lá Milton D'Antunes, e aí vai chegar no meu canal. Você clica lá na opção vídeos e você vai ver todos os vídeos, dos mais recentes para os mais antigos. E aí você vai poder maratonar tudo que a gente publicou nos últimos dias. Porque, de fato, Zeni, infelizmente o YouTube faz como ele quer e a hora que ele quer, tá? Então, infelizmente, ele não entrega para todo mundo que merece, porque a gente faz um vídeo com tanto cuidado, com tanto carinho para informar vocês. Inclusive, 17h45, daqui a pouquinho tem um vídeo importante orientando vocês sobre o aumento do salário e o ganho real para quem ganha acima do mínimo. Não perde, daqui a pouquinho no canal Milton D'Antunes. Top. Sensacional. Um abração pro Robson Campos, que está sempre aqui na nossa audiência também. O Dilson Paim. Aqui, ó, o Dilson falando, endossando o que eu tô falando, né, Dilson? Empréstimo não é a solução. Solução é a educação financeira. É o que a gente sempre fala aqui para vocês, tá? Apesar de eu ter a ferramenta de fazer o empréstimo, para quem precisa, tá no aperto, a gente fala, não é a solução para você prosperar financeiramente o empréstimo, né? A solução é você se educar a ponto de sair dos empréstimos. E para isso a gente tem o nosso curso aqui, que é videoaulas para você sair disso, gente, tá? Nossa vontade é ver todo mundo bem, fazer um churrascão no fim do ano, que cada um traga a sua picanha embaixo do braço, conquistada com o suor do trabalho, né? E a gente vai conseguir um dia, se Deus quiser, não na totalidade, porque não são todos que estão aptos a fazer essa educação financeira também. Assim como não é todo mundo que está apto a fazer uma dieta, né? Então a educação financeira é opcional. E cabe a você querer pagar a conta dessa educação financeira e mudar a ordem do jogo. Hoje vocês estão de um lado, os tomadores, né, que pagam juros para o banco. A gente quer trazer vocês para o outro lado, que consegue guardar um dinheirinho, consegue usufruir dessa taxa Selic alta. Porque todo mundo que tem o dinheiro guardado hoje está feliz da vida com essa Selic alta. Você conseguir guardar lá 100 mil reais, você vai ter todo mês R$1.000. Não tá lindo? 1%? Mas quem consegue ter 100 mil? Tem que ter muita disciplina, né? Eu ainda não consegui ter meus 100 mil reais. O Milton já tá na casa do 1 milhão, já tem quase 1 milhão. Gente, ó, beijo aí no coração de vocês, obrigado aí pelo carinho de sempre, tá? Fiquem antenados aí no canal do meu querido Thiago Parigiani e aqui no canal Milton D'Antunes também, tá, gente? Tamo junto, gente. Estamos aqui por vocês, estejam aí por nós. Se vocês me trouxeram até aqui, me leva até ali, a gente tá chegando nos 100 mil inscritos. Taca o joinha, se inscreve no canal e compartilha essa live. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático.
por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp, nesse contato que está aqui na tela. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp.